acrescentado. Aleluia, aleluia. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Se vos perseguem por causa de mim, não esqueçais o porquê. Não é o servo maior que o Senhor. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Esteja no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia. 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 Queridos irmãos e irmãs, bom dia, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nesta Santa Missa, nas casas, neste mês de setembro, mês da Bíblia, dia 14 de setembro, nós estamos celebrando o dia da exaltação da Santa Cruz. Quando nós meditamos no tempo da Quaresma, a penitência, o jejum, a abstinência, rezando a via sacra, nós meditamos Jesus carregando a cruz para o Calvário. Jesus que dá sua vida por nós na cruz para a remissão dos nossos pecados. Nós que ficamos sem a graça de Deus, que estávamos sem podermos entrar no céu, por causa do pecado original de Adão e Eva, em que o sofrimento e a morte são as consequências do pecado, e todos nós passamos por estas consequências do pecado original, como diz São Paulo, o salário do pecado é a morte. Então nós vemos aqui, meus irmãos e irmãs, que Deus não quis que nós ficássemos na morte. Deus não quis que nós ficássemos sem entrar no reino de Deus. Pois Deus nos criou para a vida. Eu vim para que todos tenham vida. Que tenham vida plenamente. Ele quer nos dar a vida. Jesus, ele veio ao mundo nos mostrar a misericórdia do Pai, o caminho que leva ao reino de Deus, e dá a sua vida por nós na cruz para a remissão dos nossos pecados. Como disse Jesus aos discípulos, é necessário que o Filho do Homem seja entregue no madeiro da cruz e morra na cruz,
para que o Espírito Paráclito desça sobre vós. Jesus prepara os discípulos para a sua subida ao céu. É necessário que eu vá para junto do Pai, pois se eu não for, o Paráclito não virá até vós. Então, meus irmãos e irmãs, é necessário que se cumpra o mistério pascal de Cristo, a paixão, a morte, a ressurreição. É necessário que se cumpra o mistério pascal, né? A entrega do Filho de Deus, a morte de cruz, Jesus que faz a vontade do Pai, né? Ele veio fazer a vontade do Pai, como disse Jesus no Monte das Oliveiras: ó Pai, se possível, livra-me de mim este cálice, mas que seja feita a tua vontade. E Jesus, o próprio Deus que se encarnou, que assumiu a nossa condição humana, menos o pecado, ele dá sua vida por nós na cruz. Prova de amor maior não há do que aquele que dá a vida por seus amigos. E meus irmãos e irmãs, a crucificação de Jesus, né, é a maior manifestação da misericórdia de Deus. Jesus crucificado manifesta para nós o desejo de Deus em nos remir dos pecados, para que as portas do céu se abram para nós. Foi necessário que o Filho de Deus desse sua vida por nós na cruz. Então vemos, meus irmãos e irmãs, na Semana Santa, na sexta-feira da Paixão, nós meditamos a morte de Cristo na cruz, a condenação de Jesus, a morte de cruz por Pôncio Pilatos, né, em que o povo preferiu soltar Barrabás do que soltar Jesus, né? O povo estava gritando: crucifica-o, 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 né? Jesus foi condenado à morte de cruz, porque a sua mensagem, os seus ensinamentos incomodavam os políticos, os imperadores, né, os poderosos da época, né, tanto que ele foi condenado à morte. É Jesus que disse a um discípulo: deixa que os mortos enterrem os seus mortos, quanto a ti, vem e segue-me. Jesus que realizou um trabalho no dia de sábado, ao curar um doente da mão seca. Jesus que arrancou espigas no campo no dia de sábado, não se podia realizar nenhum trabalho no dia de sábado. Jesus que caminhou com os pecadores, dizendo: eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Jesus apresenta a misericórdia do Pai aos pecadores. Jesus que vai se aproximar dos pecadores, se aproximou dos samaritanos. Os judeus não falavam com os samaritanos por considerarem pecadores públicos, né, pagãos, né? E Jesus conversou com a mulher samaritana à beira do poço. Então vemos, meus irmãos e irmãs, que tudo isso escandaliza os fariseus e os mestres da lei, né? Jesus, ao dizer: eu sou o caminho que leva ao Pai, ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tudo isso, meus irmãos e irmãs, escandalizava os fariseus e os mestres da lei, né? Então vemos que eles então planejavam a morte de Jesus, a condenação de Jesus, a morte de cruz. Queridos irmãos e irmãs, então hoje, celebrando a exaltação da Santa Cruz, nós somos chamados a olhar para a cruz de Cristo, né? Como disse Jesus: se alguém quiser seguir-me, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem perder a sua vida por causa de mim, a encontrará, né? Então vemos aqui no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 13 a 17. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna.
Pois Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Queridos irmãos e irmãs, então vemos aqui Moisés no deserto, com o povo que reclamava de sede e de fome no deserto, e havia mais serpentes que picavam o povo no deserto. E todas as pessoas picadas pela serpente, ao olhar para a serpente de bronze que Moisés esculpiu no deserto, quem olhasse para esta serpente de bronze ficava curado, como vemos aqui na primeira leitura do livro de Números, capítulo 21, versículo 4 a 9. Então o Senhor mandou contra o povo serpentes venenosas que os mordiam, e morreu muita gente em Israel. O povo foi com Moisés e disse: pecamos, falando contra o Senhor. Roga ao Senhor, Moisés, que afaste de nós as serpentes. E Moisés intercedeu pelo povo. E o Senhor pediu a Moisés: faz uma serpente de bronze e coloca como sinal sobre uma haste. Aquele que for mordido e olhar para ela viverá. Então vemos que todos, o povo de Israel no deserto, fugindo da escravidão, quem foi picado pelas serpentes, ao olhar para a serpente de bronze, ficava curado. E Jesus, ele recorda este fato que aconteceu, há milhares de anos atrás. Então vemos aqui, do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Queridos irmãos e irmãs, todos nós, quando olhamos para a cruz de Cristo, nós adquirimos a sabedoria de Deus para enfrentar os nossos sacrifícios, as nossas dificuldades, os imprevistos, os desafios do mundo de hoje. Nós enfrentamos nossos sofrimentos à luz da cruz do Senhor. Jesus, que passa pelo sofrimento na cruz, como nós meditamos na oração da Via Sacra. Como nós meditamos na Via Sacra, a via dolorosa de Jesus, que carrega a cruz no Calvário, as 3 quedas de Jesus, Verônica, que enxuga o rosto de Jesus, as mulheres que choravam, o Cirineu, que ajudou Jesus a carregar a cruz, a crucificação de Jesus, os cravos nas mãos e nos pés, o seu lado aberto, a coroa de espinhos. Então vemos que Jesus crucificado nos ajuda a enfrentar as nossas tribulações. Como disse Jesus: no mundo tereis aflições, mas coragem, porque eu estou contigo. Eu venci o mundo, tendes coragem, não temais, pois eu estou contigo. Meus irmãos e irmãs, o mistério pascal de Cristo, paixão, morte e ressurreição de Jesus, acontece na nossa vida. Todas as vezes que participamos da Santa Missa, todas as vezes em que celebramos a Eucaristia, os efeitos da paixão de Cristo e sua ressurreição acontecem também na nossa vida, na nossa história, na nossa alma, em todo o nosso ser. É por isso que estamos aqui, celebrando esta Santa Missa no mês da Bíblia,
em que a Igreja nos convida, nos exorta a aumentar a leitura orante da Palavra de Deus, a intensificar a meditação da Palavra de Deus, a aprofundar o conhecimento de Deus, nas Sagradas Escrituras, onde Deus se revela para nós. Deus apresenta para nós o seu desejo, a sua vontade para todos nós na sua palavra. A palavra do Senhor é viva e eficaz e não volta para Deus sem produzir frutos na nossa vida. Queremos glorificar a Deus, louvar a Deus pelo dia de hoje e também por estas celebrações da missa nas casas, nas famílias que nos acolhe, como pede Jesus: assim como meu Pai me enviou, eu vos envio. Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem vos recebe, a mim recebe, Quem me recebe, recebe aquele que me enviou. E devemos dizer a cada família: a paz esteja nesta casa, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos dos vossos pecados e convertei-vos ao Evangelho. Queridos irmãos e irmãs que nos assistem, eu convido a você a participar conosco na missa nas casas, É um período de missão, de missionariedade, para nós colocarmos em prática a nossa dimensão missionária. Não podemos guardar a palavra de Deus somente para nós mesmos. Precisamos divulgar, precisamos anunciar, precisamos celebrar, apresentar o nome de Jesus para os nossos irmãos e irmãs, e assim nós colocarmos em prática a nossa função evangelizadora. A Igreja precisa ser evangelizadora. Precisamos ser evangelizadores, como pede o Papa Francisco, por uma Igreja em saída. E nós estamos aqui, meus irmãos e irmãs da Serrinha, meus irmãos e irmãs da paróquia Nossa Senhora da Paz, ou demais paróquias da forania, do vicariato, da arquidiocese, que nos assiste neste canal, da nossa paróquia, compartilhe, o nosso canal, se inscreva no nosso canal, dê o seu like no nosso canal, para que esta mensagem, para que esta palavra de Deus possa alcançar mais pessoas. Meus irmãos e irmãs, que a cada missa, nas casas, possamos reacender em nossos corações o Espírito Santo de Deus. Nós possamos pedir o Espírito Santo que nos ilumine, que nos inspire, que aumente em nós a nossa fé nesse mundo tão marcado pelo materialismo, pelo individualismo, pelo relativismo, pela banalização da pessoa humana, da vida humana, o secularismo, o individualismo, a inversão de valores, para que possamos ser luz de Deus, luz do mundo, desse mundo marcado por essas mentalidades pagãs, secularizadas, para que possamos testemunhar a verdade de Deus, a verdade absoluta, que é o Senhor, que é Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Anunciar o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a paz de Jesus, que só Jesus tem para nos oferecer a paz. Meus irmãos e irmãs, convidamos a você a participar conosco em cada casa, cada família. Dia 21, por exemplo, dia 21 de setembro, às 10 horas da manhã, vai ser na casa da Bernadette, Dia 21 de setembro, às 10 horas da manhã, na casa da Bernadette. Dia 20 de setembro também, às 19h30, também haverá uma missa numa outra casa, O padre vai avisar a missa, Então, meus irmãos e irmãs, então é muito importante que nós nos mobilizemos,
porque a messe é grande, mas os operários são poucos. Por isso, enviai, Senhor, mais operários para a vossa messe. Ontem, na missa na casa da Maura, ontem, dia 13, de setembro, sobre o Evangelho, sobre o Evangelho de tirar o cisco do olho do teu irmão. Eu preciso primeiro tirar o cisco do meu olho. Eu primeiro preciso superar os meus defeitos, superar as minhas limitações, para que eu possa ajudar o meu próximo a superar também os defeitos dele, as limitações do outro. Eu preciso ser o primeiro a mudar, a ser um ser humano melhor, a eu me tornar uma pessoa melhor, e que de nada adianta eu querer que o outro melhore, que a outra pessoa melhore, se torne melhor, se eu mesmo não estou comprometido em melhorar. Então a missa nas casas é muito importante para nós melhorarmos, aprofundarmos o sentido missionário, o significado da palavra de Deus, que é viva e eficaz, e não volta para Deus sem produzir frutos na nossa vida. Queridos irmãos e irmãs, convido também neste domingo, a partir deste domingo, dia 15 de setembro, a Pastoral do Crisma vai iniciar uma nova turma para serem crismados. É 1 ano e 6 meses de formação. Se você é maior de 15 anos e ainda não fez a sua primeira comunhão, ou ainda não foi crismado, se inscreva para a Pastoral do Crisma lá na nossa paróquia. Os encontros vão acontecer aos domingos, com uma flexibilidade de horário, mas é importante participar do primeiro encontro, amanhã, dia 15 de setembro, às 10 horas da manhã, para terem mais informações sobre como será o curso do Crisma. E no Crisma nós aprendemos os posicionamentos da Igreja sobre diversos temas e aprofundamos a nossa catequese, aprofundamos o conhecimento de Deus. Como diz o cântico: buscai primeiro o reino de Deus, e tudo vos será dado por acréscimo. Então, meus irmãos e irmãs, que Nossa Senhora da Paz interceda por cada um de nós e que o Espírito Santo de Deus nos ilumine. Tenho esperado este momento, tenho esperado que viesses a mim, esperado que me fale, esperado que viesses assim. Eu sei bem que tens sentido, sei também que tens chorado, eu sei bem que tens vivido, pois permaneço ao teu lado. Ninguém te ama como eu. Olha a cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti porque te amo. Ninguém te ama